Aqui eu vou mostrar os cortes da bolsa para maternidade, ou pode ser também uma mala, né? Ela tem uma medida aproximada de 34 por 48, 34 assim, 48 assim. O fundo dela tem 20 centímetros. Esse aqui pode ser aumentado ou diminuído também. Aqui eu já fiz os cortes, né? Então, assim, tem 3 vezes no forro, aqui. Uma vez a parte traseira da bolsa. Na parte da frente ela tem um recorte pro zíper, aqui. Porque vai esse bolso na frente, né? Então, ela tem esse recorte, já tá cortado o forro pra parte de trás e o forro pra parte de trás, não, desculpa, pra parte de baixo e o forro pra parte de cima. Essa parte eu não corto certinho no molde, porque depois de juntar com o zíper, a gente dá uma refilada com o molde em cima, fica melhor. Aqui tem as duas alcinhas para colocar na lateral, né, pro porta-alça. Ela tem 8 centímetros assim, isso aqui é uma alça de 3. O zíper para aqui com o cursor, a etiqueta. Aqui são duas alças de mão, que tá com 50 centímetros cada uma. Aqui a alça transversal tá com 1,30 m, um regulador, dois quadros para montar essa alça aqui. Aqui eu tenho o bolso interno, ele tem 71 por 68 e eu vou estar colocando esse elástico aqui em cima. Eu vou fazer uma virada de 5 centímetros para ficar bem firme e vou colocar esse elástico para fazer um bolso por dentro. Ele também é mais largo que a bolsa, né? Tá com 61, para que possa fazer umas pregas e deixar o bolso maior. Aqui eu tenho cortado o fundo da bolsa e com o forro já, né? Ele tá cortado em duas partes porque não tinha o comprimento suficiente do tecido, então ele vai ter uma emenda bem embaixo da bolsa, né? No fundo embaixo vai ter uma emenda. Poderia ser cortado inteiro também se tivesse todo o material. E essa parte aqui é a parte que vai o zíper, a parte de cima da bolsa, né? O fole. O zíper tá na medida, né, dele, dessa parte que, se eu não me engano, tem 70 centímetros. E tem dois cursores que é para ter uma abertura melhor. Eu vou começar a bolsa montando a alça, para já deixar pronta. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o regulador e vou colocar a alça por dentro dele. Ela vai ficar passada assim. Aí aqui a gente dobra. Poderia colocar um rebite aqui, mas nesse caso aqui eu vou costurar. Ó, ficou costuradinho aqui. E ele tá assim, solto aqui. A alça tá só no meinho dele. Agora, o que eu vou fazer é passar pelo lado que ele tá, pelo lado do avesso aqui, onde tá a costura, desse lado aqui. Eu vou passar um quadro desse. Ele vai ficar assim. E aqui em cima, no lado que eu falei, né, da costura, ele vai entrar, vai passar por cima aqui e sair do outro lado. Então, deixa eu puxar. A alça vai ficar assim, ó. Vai ficar o quadro aqui, que é o que vai na bolsa depois. E vai ficar assim.
Essa é a opção se a alça for fixa na bolsa, se ela não for de tirar. Agora eu vou mostrar quando é com mosquetão. A alça, quando é fixa, ela vai precisar, no caso, para prender, ela ficou assim, né? Para prender na bolsa, precisa dessa partezinha aqui, que daí ficaria fixa na bolsa, ela fica assim. E aqui fica a regulagem. Agora, com o mosquetão, já é diferente. Na parte da alça, em vez de eu colocar no lugar do quadro, eu já coloco direto o mosquetão. Aí faz o mesmo processo, entra aqui, sai do outro lado. Só que na ponta, em vez do quadro, eu tenho esse mosquetão aqui, ó. Que é pra poder tirar e colocar, né, da bolsa. Se ela tiver uma alça de mão, essa aqui pode ser removível. Aí o quadro, ele vai entrar aqui. Então, pode ser um quadro, pode ser uma meia argola. Aqui uma meia argola fica melhor. Eu peguei o quadro pra mostrar e esqueci da meia argola. Foi bom eu ter pego errado, que assim eu já mostro a diferença. Aqui, ó. Se eu colocar um quadro, a gente vai colocar o mosquetão e ele vai ficar dançando entre as duas partes. Ou a bolsa vai ficar assim torta, a alça, aliás, né? Ou pro outro lado, ela não vai aguentar no meio. Quando a gente bota uma meia argola, quando a alça é removível, precisa ser meia argola. Quando vai com o mosquetão, ela prende no meio, ó. Aí ela até dança, mas conforme o peso da bolsa vai puxar ela pro meio, então é melhor. Esse quadro aqui só vai, né, esse jeito assim, só vai quando não é mosquetão, quando é preso direto na bolsa. Então, no meu caso aqui, eu elimino o quadro. A alça aqui já tá pronta, costurada nesse lado, né? Esse outro lado aqui, eu vou colocar esse mosquetão, vou prender. Então, ela vai ficar assim. Aqui tá a regulagem, do outro lado tem o outro mosquetão. Aqui agora é só costurar. E o outro lado, que vai ser o que? A gente vai prender, essa parte aqui eu vou costurar junto na bolsa, vai ser uma meia argola em cada lado. Aí a gente faz uma costurinha de segurança aqui pra ajudar na hora de prender na máquina. Vai ficar assim na hora de costurar aqui a bolsa, né? Fora a gente coloca isso aqui dentro. Então vou deixar as duas partes prontas já e vou terminar de costurar a alça também. Aqui já tá costuradinho, daí sempre tenta colocar aqui bem retinho, essa parte aqui, ó, pra não passar muito aqui ou muito aqui. E às vezes do lado, quando a gente, do lado não, embaixo, quando arremata, ela fica uma linha enroladinha, daí é bom tirar. Ó, o meu aqui ficou um fiozinho, ó, tem que conferir, ver se não tem nada solto. Aí tira então, a alça já tá pronta. Dois mosquetão na ponta, o regulador aqui, que daí agora eu posso fazer maior ou menor a alça. Ó. E aqui já tá pronta as duas partes que vão presas na bolsa. A alça vai ficar à parte, porque a gente não vai colocar ela na bolsa agora, né? Ela é removível, então fica pra pessoa, se quiser usar ou não. Agora, eu vou preparar a parte da frente da bolsa, porque eu ainda tenho que refilar, então eu já deixo ela toda pronta. Começo
tá com as duas partes, né? Já tá aqui a parte de fora, o forro dela, e as duas partes de baixo também com o forro e a parte de cima junto. Vou começar colocando o zíper. Então, eu vou pegar a serrinha do zíper e virar para baixo. Então, é direito do zíper com direito do tecido. Aqui no final, ó, a minha máquina ela tem o corte de linha no final, mas como eu tô trabalhando com a linha poliamida, eu tiro o corte de linha, porque geralmente quando eu arremato e corto a linha sai da agulha. Então eu prefiro cortar ela na tesoura do que ficar colocando cada vez que ela sai. Aqui eu coloquei o zíper já com a costura perto, ela tá aqui não muito perto, né? Mas também não pode ser muito na ponta aqui. Poderia ser na ponta se quisesse fazer a costura de segurança primeiro. Mas eu já costuro assim, porque daí agora eu sigo essa pelo outro lado. Então, aqui, se quiser mais perto do que isso, poderia usar o outro calcador. Aqui, que é esse aqui. Ele é mais estreitinho, então consegue costurar mais perto. Mas no meu caso, eu gosto de não gosto de ficar trocando toda hora, daí eu já tô procurando usar esse pra tudo, que ele é mais prático. Agora eu vou colocar o direito do forro, que esse aqui é o nylon emborrachado, então um lado na luz fica um pouquinho ruim, mas um lado assim dá de ver, eu acho. Aqui ele é o lado do forro, do direito dele é mais escuro, o forro dele é mais claro. Então eu vou colocar o direito do nylon com o direito da peça aqui, e daí eu vou virar para poder seguir essa minha costura aqui como base. Eu preciso fazer essa costura ou um pouquinho antes ou exatamente em cima, nunca pode ser depois da que eu fiz, né? Nunca pode ser pra ponta, tem que ser pra dentro ou em cima. A não ser que estiver trabalhando com sintético, aí pra não fazer uma costura em cima da outra, pra não fragilizar, aí faz a primeira de segurança e a segunda pra dentro, que aí ajuda a não fragilizar o sintético. Mas no caso aqui é tecido, então não vai fazer mal. Aqui eu fiz a costura um pouquinho mais pra dentro do que a outra, bem pouquinha coisa, mas ficou. E agora eu vou abrir aqui, arrumar, né, o direito com o forro assim. Aqui tem que puxar bem, porque se eu não puxar bem, eu vou costurar esse forro, em vez de ele ficar assim, bem puxadinho, ele vai ficar assim, vai voltar. E se ele voltar pra cá, ó, ele tranca o zíper na hora de abrir. Então, tem que estar bem puxadinho. Dos dois lados é melhor que esteja, né? Mas esse aqui é o que a gente acaba não vendo e geralmente dá uma voltadinha. Então, pode abrir aqui e passar uma regrinha, ou se tiver a espátula, melhor. Passa aqui, ó. E dá uma vincada nesse material para ele não voltar, para ajudar, né? De qualquer forma tem que segurar bem, mas isso aqui ajuda. Da mesma forma do outro lado pode fazer também. Pode até puxar assim, deixar assim também, só que aí vira aqui, ó. Não é obrigatório fazer esse vinco, mas ele ajuda a dar uma ligadinha no tecido. Tem tecido que é mais grossinho, aí ele acaba ficando difícil de puxar. Já vinquei, agora ele fica mais fácil, ele não volta tanto, ó. Ele até volta, né, mas não vai fazer assim.
Agora eu vou puxar bem pra cá, segurar os dois, sempre ir ajudando. E vou fazer uma costurinha de arremate aqui. Eu vou segurando aqui, ó, por baixo. Daí eu seguro o zíper aqui desse lado, eu tô segurando o zíper, não dá de ver a minha mão, mas eu seguro o zíper. E por aqui, pelo lado esquerdo, eu tô puxando o tecido. Então, depois que eu puxei, ó, deixo o dedo aqui embaixo e com o resto dos 4 dedos eu puxo de cima. E com essa mão direita eu tô segurando o zíper aqui. Então, vai, ó, costurei um pouquinho, dá de ver a minha mão segurando ali, ó. Agora eu vou trazer mais pra trás e vou puxar o zíper de novo e segurar aqui, sempre deixando um dedo no forro pra puxar ele e os 4 em cima. Agora aqui eu já fiz a costura do arremate. Atrás o meu forro tá bem puxadinho, ó. Ele não ficou perto desse vão onde vai passar o zíper. E já tá com o acabamento ali. Agora, nessa parte aqui, ó, na minha bolsa, eu vou colocar a minha etiqueta aqui no meio. Que seria a frente da bolsa, bem no centro aqui. Aí, o ideal, se for colocar com ribite, ou depende do que vai colocar, é já colocar agora, antes de fechar isso aqui. Eu vou costurar a mão, porque eu acho que aqui fica mais delicadinho do que o ribite, que ele vai ficar brilhando. Então, depois eu já vou costurar ela a mão antes de eu fechar. Depois que eu costurar a mão, eu vou passar uma costura de segurança aqui em volta. Não precisa muito capricho, porque a gente ainda vai refilar e aquela costura provavelmente vai sair um pouco, mas é só pra na hora de refilar não ficar, isso aqui tem o risco de ficar dançando e também fazer daí, de repente, uma goma aqui, né? Aí agora esse lado tá pronto, eu posso deixar aqui grudado pra botar essa parte ou eu posso tirar. Eu vou fazer com ele grudado, mas poderia ter tirado também. Agora eu vou pegar a parte do nome aqui, né? Sempre a parte de cima. E vou colocar no zíper, senão o nome ficaria de cabeça pra baixo. Então, vai ser aqui, ó, o nome tá virado pra cima. E a parte da serrinha do zíper tá virado pra baixo, no caso direito do tecido, né? O zíper aqui eu vou costurando aos pouquinhos e eu vou segurando com essa mão aqui o zíper pra ele não ficar dançando pra lá e pra cá. Poderia colocar um zíper por baixo também. Agora eu vou colocar o forro, de novo, direito do forro com direito da bolsa, né? Aqui, ó, parte do nome, aqui tá o direito. E eu vou colocar o direito do forro virado. Vou virar pro outro lado, porque eu vou seguir essa costura como base. Se eu costurar por aqui, eu não tenho base pra ver se eu tô costurando pra cá ou pra lá da mesma linha que eu tinha feito antes. Então, eu viro sempre. No começo eu achei que vai ser costurado por fora da minha linha de antes, né? Aí a gente confere que, ó, se tivesse costurado por fora, a outra linha ia aparecer aqui, mas não vai, porque costurou certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó, também quando ele volta muito a parte de trás, ó, aí ó, se olhar, ó, eu vou puxar, ó, quando eu solto ela volta de novo. Esse é o risco de costurar assim e tapar a parte de ali pra cá, eu sou, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou puxar aqui, vou dar uma passadinha da régua. Vou virar o outro lado, aí eu puxo bem aqui embaixo também, que agora a gente tá dobrado, né? Vou passar a régua no tecido também. Então mais uma vez pra no fogo. Agora é só arrematar essa parte aqui também, igual eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Virar pro outro lado. Aqui é a mesma coisa, eu boto uma mão embaixo e posso botar outra aqui.
Claro, se o tecido estiver muito grande, não dá pra ficar assim, daí faz assim, mas vai de vez em quando, arrumo de baixo, arrumo de cima e segura aqui. Mas como aqui ainda tá um tamanho pequeno, eu gosto de segurar assim. Se não quiser fazer que nem eu fiz, que eu botei essa mão assim, pode ser assim também, com os 4 de baixo puxo o forro e com esse puxo de cima. Dá de fazer da mesma forma. Sempre vai de pedacinho em pedacinho, eu vou puxando o forro e puxando de cima também. E mais uma vou puxando essa parte pra fora. Agora já tá os dois lados feitos. Aí eu olho se tem muita diferença aqui, ó. Que na hora de juntar, como tava, o zíper tava grudado, pode ser que essa parte tava mais pra cá e essa mais pra cá. Mas o meu tá muito pouquinha diferença, tá vendo, ó? Ele não tá tão torto, então na hora de refilar vai sair isso aqui. Eu ainda não vou queimar o zíper, porque quando refilar vai cortar, então eu vou ter que queimar de novo. Agora, passaria, eu ainda vou colocar a etiqueta, por isso eu não vou fechar, né? Mas tem que passar toda a costura que eu falei, pra não ter o risco de na hora de cortar isso dobrar. E aí a gente vai refilar. Quer ver, ó? Ele sobra em todo lugar. Tá vendo, ó? Sobra lá, só eu deixei um pouquinho maior pra isso. A margem aqui, ó, no meu molde, eu tenho um risco. Não sei se dá de ver. Aqui, ó. Tem esse risco aqui, que eu faço, que é a marcação do zíper e que eu uso pra cortar as peças também, né? Essa dobra. Aí, pra eu refilar, eu tenho que colocar o meu risco bem no centro do zíper. Então, eu vou marcar aqui, né, ó, o centro. E vou marcar aqui do outro lado também, ó, o risquinho tá bem na direção do meu zíper, do meio do zíper. Aí é que eu vou riscar pra refilar. Mas primeiro eu vou dar uma paradinha no vídeo pra colocar a etiqueta aqui, já mostro. E vou passar a costura antes de cortar. Ó, aqui eu já coloquei a etiqueta. Eu coloquei costuradinha à mão mesmo. Aí a costura tá aqui por trás, eu deixo a linha maiorzinha, ó, pra não cortar ela curta mesmo, porque vai ficar por dentro e daí pode desmanchar, né? Então arrematei bem e já tá colocadinha. Eu não gosto de colocar muito o ribite nessa minha etiqueta, porque ela é brilhosa, ó. E aí o que que acontece, se eu boto o ribite, fica competindo o brilho dela com o brilho do ribite. Então, eu prefiro essa aqui, costuradinha à mão. Agora, ó, tá solto aqui e tá solto aqui. Eu vou passar aquela costurinha pra poder refilar essa parte. Eu vou segurando aqui também o forro, ó, pra não deixar nenhuma dobra, né, por dentro. Eu vou amarrar aqui e vou começar de volta, senão vai na costura. Cuidado pra não deixar nada aqui. Ó, agora já tá certinho. Eu vou passar esse papel aqui em cima. Aí aqui também, acho que eu não mostrei, eu tenho um piquezinho no centro do molde e lá embaixo, ele tá até rasgado porque é velhinho, mas tem um piquezinho também. Então, eu marco o centro aqui, ó, com um pique. Deixa eu ver se dá de ver. Aqui, ó, tem um piquezinho. Marquei aqui embaixo também. E agora eu vou centralizar o risco com o meio do zíper, aqui, né, o meu risco aqui com o meio do zíper, dos dois lados, o pique em cima e o pique embaixo. Pode colocar um alfinete, um grampinho daquele pra
ajudar a não sair do lugar. Aqui eu vou juntar com o pique também. E daí eu confiro, ver se aqui tá no meio do zíper, ó. Confiro aqui. Achei. Ó, aqui eu dei uma lá no papel no meio, mas aqui o papel deu uma brilhinha nesse lugar. Então, vou ver um monte de atrás. Mas é só eu ajeitar aqui, ó. E prender de novo. Então, confiro aqui. Também. Tá tudo mais alfinete. Também em cada ponta. Agora eu só vou fazer o risco. E vou cortar isso aqui. Vou riscar toda em volta. Se a caneta pegar, né? Eu gosto de riscar e não de cortar já, porque agora eu vou colocar uma costura de segurança bem nesse risco que eu fiz. Quando tá deixando o alfinete, então. Aí eu vou fazer não acha nada. Tá, então agora eu tiro o molde. Tá o risco. Ó, todo o risco que eu fiz, né, aqui. Agora eu vou passar uma costurinha, eu não passo exatamente em cima do risco. Vou passar uns 2 milímetros pra dentro, que daí eu corto em cima do risco depois. Ó, aqui eu fiz o risco, a costura um pouquinho pra dentro do risco, tá vendo? Agora eu vou cortar o risco. Agora já tá todo certinho. Eu não queimei o zíper antes por conta de que eu ia fazer esse corte, né? Aí agora eu posso dar uma... Ui, pegou fogo aqui atrás. Tinha uma linha, pegou fogo. Eu vou tirar a linha pra não correr o risco. Ó, eu já queimei os dois lados, né, do zíper. Aqui eu literalmente queimei, pegou fogo ali na linha, ó. Agora eu vou passar o cursor aqui pra deixar esse lado pronto. O cursor tá passado. E atrás ficou assim. Agora eu vou pegar um dos forros que eu cortei inteiro. E eu vou colocar, nesse caso aqui, ele vai o direito com o direito aqui. Porque essa parte, ela usa 2 forros. Ela tem que ser um forro que vai virado pra dentro desse bolso quando abrir. E o outro forro que eu vou colocar aqui, assim, virado pra parte de dentro da bolsa. Então, o forro desse, a única parte que vai assim é essa que tem o bolso, né? Então, aqui, ó, vai 2 forros, aqui é o avesso do forro virado pro outro, e o direito do forro tá virado pra fora. Um vai ficar pra cá e o outro vai ficar pra dentro da bolsa. Aí, eu vou ajeitar esse primeiro aqui, só porque no outro eu vou colocar bolso e vou costurar aqui em volta. Ó, aqui, então, eu arrumei com o clipe. Eu gosto de botar pelo menos um em cada ponta, aqui e ali, ó. E aqui nos meios, porque senão quando a gente vai costurando, ele vai meio que dando uma giradinha e fica torto. Assim, prende
pelo menos as pontas, assim, pra segurar ele no lugar, né? Então, eu virei, ó, essa é a parte do bolso. Eu virei o forro direito com direito e esse é o primeiro forro. O outro eu já não vou costurar agora, porque eu vou botar bolso nele primeiro, que ele vai ficar pra dentro da bolsa, né? Então, eu pego essa parte agora aqui e faço uma costurinha de segurança aqui pra segurar. Poderia já ter preparado o bolso do outro e já juntar tudo aqui, mas eu gosto de fazer um de cada vez. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu ia dizer que torceu, mas na verdade não torceu, só não tinha linha na lançadeira. Vou colocar e já volto. Ó, começando de novo agora com linha, no caso, né? É um pouco importante alinhar. Ó, aqui eu não faço os cantos direto sem levantar o calcador e baixar, porque se eu tentar fazer direto, ele vai. Porém, dá aquela franzidinha que eu falei no tecido. Então, eu vou fazendo um pouquinho, levanto o calcador, dou uma viradinha, ó. Quando chega na reta, pode fazer direto. Mas nos cantos é bom dar uma levantadinha, porque daí fica bem perfeitinho, ó. Fica sem ruga nenhuma. Ó, agora essa parte tá pronta. Eu posso abrir aqui, ó, o bolso que já tá forradinho com o direito pra cá, né, pra ficar bonito, senão ele iria... eu poderia colocar um forro só e virar o direito pra cá, pra dentro da bolsa. Mas quando eu abrisse o bolso, o forro ia estar do avesso. Aí, dependendo do tecido que usar, vai ficar feio, né? Ó, agora eu vou preparar aquele bolso, né, que vai pelo lado de dentro da bolsa. Ele é a parte de 71 com 68. Eu pensei numa bainha de 5 centímetros aqui, pra daí colocar o elástico. No caso aqui, como eu tô trabalhando com o nylon, eu consigo fazer só a bainha direto, sem virar essa pontinha aqui, ó. Porque o nylon eu consigo fazer o corte a fio. Se fosse um tecido de algodão ou qualquer tecido que desfia, eu teria que virar essa pontinha pra fazer a bainha, pra poder ficar bem certinho. Aí era bom fazer no ferro certinho pra ficar bem feito e não dar essas preguinhas. Como eu tô fazendo no nylon e ele não precisa, eu vou marcando aqui, ó, 5 centímetros com a régua. Eu posso só vincar ou eu posso botar um alfinete aqui, ó. Daí eu só vou marcando. Confere se tá retinho, pode fazer um vinco aqui também, ó. Ficou torto já. Ó, aqui, ó, tem que ir conferindo, tá vendo que, ó, se eu puxo, tem uma prega aqui, ó. Então, eu seguro aqui atrás, aqui eu tô segurando com a barriga, puxo lá na frente aqui com essa mão, ó, tô puxando, tiro o alfinete, arrumo a prega, ó, e ponho o alfinete de novo. Ó, agora tá certinho, não tá deixando mais aquela prega. Isso é bom sempre conferir, que depois que costurar não dá mais pra... Só dá até pra arrumar, mas daí teria que desmanchar, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vai fazer outra prega aqui, ó. Aí, eu vou botar um alfinete aqui. Vou segurar aqui. Ah, não fez. Achei que ia fazer. Ó, se eu segurar assim, não faz prega nenhuma.
Claro, aqui tá a dobrinha, mas não é uma prega, né? Isso é só isso aqui que vai e volta. Aí eu vou passar agora uma costura bem aqui na ponta e outra eu vou marcar uma distância que caiba. Ó, vai ter uma costura ali. Então, primeiro eu passo a costura, depois eu vou medir um espaço que caiba o meu elástico, né? Então, vamos lá, vamos pra primeira costura. Aqui eu tô fazendo ao contrário, peraí. Como eu tô usando linha de nylon de poliamida em cima, eu tenho que virar do lado direito pra costurar, porque senão a minha linha da lançadeira vai ficar aparecendo. E na lançadeira eu não uso a poliamida, eu uso a outra normal. Aqui eu já passei a costura, eu poderia ter passado bem na pontinha, mas eu passei mais pra dentro. Eu tô usando um calcador pra tudo, então eu prefiro usar a distância dele, né? Mas poderia trocar o calcador também, fazer, ó, aí o avesso tá aqui, né? Eu tô costurando pelo direito. Agora, eu vou botar meu elástico pelo lado de dentro da minha costura aqui e vou medir o espaço que eu preciso. Então, aqui, ó, vai dar 3,5 centímetros, acho que é isso, peraí. 3,5 centímetros da borda, eu não tô medindo da costura, tô medindo da borda aqui do tecido, ó. 3 centímetros, a medida de 3,5 dá pra passar meu elástico com tranquilidade. Então, eu vou pegar essa medida e vou riscar ela aqui, vou fazer um traço. Daria pra fazer direto, mas pode sair torto, então eu prefiro fazer um tracinho. E essa caneta que eu tô usando é aquela que apaga com o calor, né? Então, depois, como eu não vou passar isso aqui, que é nylon com ferro, eu boto o secador de cabelo e ele apaga. Eu vou levar de tinta, eu vou usar uma régua pequena, então vai ter que ser... Usar uma régua pequena e uma caneta cremosa. Então, passo assim. Ó, então fiz todo um risco no 3,5, eu contei 3,5 da borda pra lá, mas nesse caso é porque o meu elástico é largo, né? Tem que medir o elástico, então eu botei o elástico antes da costura aqui, ó, aqui, e vai, ó, tá vendo o risco aparece lá? Então eu vou conseguir passar o elástico legal no meio. Agora que já tá riscado, eu faço a costura aqui. Esse meu alfinete tem uma bolinha, né? Alguns poucos eles já não tem mas quando eu fizer a primeira costura, não vai voltar, porque eu vou tirar o alfinete pra trabalhar, senão ele faz volume atrás aqui embaixo, porque não, como eu fiz a primeira costura, não volta mais aqui. Aí agora sim eu faço a costura. Ó, no meu caso aqui sobrou, tá vendo? Ó, sobrou bastante aqui. Então, para acabamento, eu posso cortar o que sobrou, ou eu poderia, no caso aqui, fazer uma outra costurinha mais distante, para deixar toda essa parte para dentro, porque daí quando a pessoa usa o bolso, essa parte aqui, como ela tá dupla, ela fica mais reforçadinha, porque o nylon é um pouco, ele não é mole, mas ele é molinho, né? Não é tão estruturado. Aí, eu vou fazer uma outra costura aqui e deixar esse pedacinho. Ó, eu fiz outra costura do lado. E aí, vou deixar... Agora, eu vou passar o elástico e vou fazer as pregas também. Porque eu tenho que deixar esse bolso... Tá vendo? Ele é bem... Ó, aqui. Ele é... Aqui eu vou colocar junto, só pra vocês verem. E aqui ele tá bem maior. Então, eu tenho que deixar ele com as pregas, eu tenho que deixar no mesmo tamanho do meu forro. Aí, primeiro eu vou ajeitar aqui, ó, meio.
eu dou um piquezinho aqui bem no meio do meu bolso e vou dar um pique aqui no meio do meu forro. Aqui no forro já pode dar o pique em cima, embaixo, para já deixar depois os piques prontos para montar a bolsa. Aí o que? Pegar a parte de baixo da bolsa, que no caso é essa, deixa eu botar aqui, ó, é essa aqui, né, que é maior, essa aqui tem uma curva maior, então é a parte de cima. Aí eu vou colocar o meu pique junto aqui, ó, os dois piques que eu fiz, o do bolso e o do forro, vou colocar junto. Aqui, ó, eu virei o avesso do forro pro direito, né? Porque tem que ficar os dois direitos para cima. Nesse caso, não é direito com direito. Aí, agora, eu vou fazer preguinha aqui, ó, de forma que esse bolso tenha que ficar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa parte, porque essa parte, tá vendo que tem a dobrinha? Então, se eu virar aqui, ó, ela tá maior, né? Mas isso aqui depois eu costuro e refilo. Eu tenho que juntar aqui. Então, eu vou vir, ó, usando esse fundo como base pra trazer reto, né? Mas tenho que deixar reto aqui, ó. Então, vai tá certinho aqui, nivelado e certinho no fundo, com exceção dessa ponta, que a de cima tá quadrada e a de baixo tá arredondada. Aí, eu vou colocar um clips aqui, pra segurar e não sair do lugar. E agora, conforme eu botei aqui, ó, se quiser já fazer uma costurinha de segurança pra isso aqui não sair do lugar, pode fazer. Mas aqui o meu tá com clips pique com pique. Então, eu vou fazer a prega aqui, ó, pro meu bolso. Aqui eu poderia fazer assim, ó, tipo uma prega macho. Eu nunca sei se isso aqui é macho ou fêmea. Porque pode ser assim ou assim, né? Ó, pode ser o gominho pra dentro ou o gominho pra fora. Eu não vou me arriscar a dizer se é macho ou fêmea, porque eu me engano. Esse aqui seria uma prega só, ou pode fazer várias preguinhas também, menorzinha, né? Pra não fazer uma só grande. Então, poderia fazer assim, várias pregas menores. Aqui, uma minha tá maior do que a outra, mas claro que aí tem que medir antes de costurar, né? Então, aqui, ó, deixar bem certinho. Ó, eu posso fazer assim também, 3 preguinhas. Como é um espaço bem grande para ficar volume aqui dentro, eu prefiro fazer dividido em 3, porque não fica tão grosseiro, né? E aí dá mais espaço por igual, assim, divide mais a prega. Eu vou arrumar aqui certinho e daí já vou passar uma costura. Aí aqui eu confiro, ó, tá vendo que aqui tá formando uma barriguinha? Então, eu junto aqui, solto o clips, ó, e só empurro ela aqui, ó, pra ficar retinho, tá vendo? Aí aqui, ó, se eu arrumar aqui, não pode formar nenhuma barriguinha lá, ó. Tá tudo bem retinho. Daí eu vou passar uma costura aqui, mas tem que fazer prega do outro lado também, né? Só que eu vou passar até aqui pra poder já firmar essa parte. Aqui é só uma costura segurança também, não pode ser pra pontinha. Ó, fiz a costura até no meio. Eu vou deixar assim mesmo, porque daí eu já vou fazer do outro lado e continuo aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou juntar essa ponta pra não sair.
E aqui tem que estar nivelado também. Aí eu viro aqui, ó, e começo a fazer as preguinhas igual. Procurar fazer a mesma distância. Como as de lá eu virei pra cá, essas eu vou virar pra lá. Poderia também ser virado pra lá e essas aqui pra fora, tanto faz. Mas pra ficar mais bonitinho, elas têm que ser ou virada uma pra outra ou oposta, né? Bom, aqui eu fiz as outras, agora continuo a minha costura. Como aqui a pedra virada pra lá, às vezes a máquina pode levantar aqui, então tem que dar uma seguradinha bem, com a mão pra não virar. Quando chega bem pertinho, a mão não passa muito, ela não fica preta. Aqui, ó, agora eu confiro se tá essa borda aqui tem que estar alinhada com essa, ó. E daí traz pra ponta e vê se ficou alinhado aqui também, ó. Aqui deu uma pequena diferença, tá vendo? Aqui eu devo ter colocado um lado mais alto. Mas isso aqui eu consigo arrumar agora refilando o forro, porque é muito pouquinho. Se tivesse dado, é só milímetros, né? Se tivesse dado uma diferença muito grande, então eu teria que desmanchar aqui e arrumar. Mas em cima tá certinho, ó. Tá vendo? Tá bem certinho. Só deu diferença embaixo, é que talvez na hora que eu cortei o forro eu devo ter aumentado algum milímetro ali. O importante é que aqui e aqui estão certo. E essa diferença aqui, ó, eu tiro. Consigo tirar, né? Aí aqui eu fiz uma coisa errada, porque eu não passei o elástico e eu já fechei aqui. Então eu vou ter que abrir essa pontinha e essa para poder passar o elástico. Não era para ter fechado, né? Era para ter costurado só até aqui. Então, quando vocês costurar, costura até a costura do elástico e deixa aberto essa parte para poder enfiar o elástico e depois fechar. Como eu fechei, eu vou abrir aqui de novo. Ó, já abri de novo, vou abrir outro lado. Tá aberto, agora vou passar o elástico e aí eu prender nas duas pontas. Aqui eu vou botar uma pregadeirinha só para poder puxar o elástico, né? Poderia ser aquele passador de elástico também. Aí só tem que cuidar quando tá passando o elástico para não torcer ele, né? Não deixar ele de repente torcido assim por dentro. Ele tem que passar todo do mesmo ladinho. Vai passando no começo e não deixando ele esticar ainda, ó. Eu vou puxando para ele ir passando. Quando essa ponta aqui tiver bem aqui, eu já costuro. Ó, agora aqui ele já saiu, ó, mas tá vendo que ainda tem elástico aqui. E eu cortei ele do tamanho dessa peça. Então, eu vou puxar pra cá. Eu nunca costuro essa parte primeiro, que já passou, porque ela tá com o alfinetinho. Então, se eu perder ela, é mais fácil de eu puxar de volta. Essa aqui, se eu perder, eu tenho que tirar. Então, eu deixo assim, vou puxando pra cá, ó.
até ele ficar na pontinha. Mas tem que ir puxando com cuidado para ele não escapar, né? Ó, tá vendo aqui? Entrou, ó. Aí é fácil de eu puxar de novo. O outro lado já não é. Então, eu vou puxando bem com cuidado, ó. Tá vendo? Ele tá saindo aos pouquinhos ali, ó. Ó, deixei uma pontinha pra não ter perigo dele depois ser desfiar alguma coisa e perder. E agora sim eu vou arrematar esse aqui. Essa pontinha eu não corto fora, tá vendo, ó? Eu deixo ela, não é muito grande, né? Ela é um pedacinho só, mas eu deixo. Aí agora, sim, eu vou puxar isso aqui e costurar. Depois a gente ajeita o resto ali, ó. Ó, agora aqui ainda também tá uma pontinha, ó. Aí eu vou tirar o meu alfinete e vou costurar ela. Aqui, como dá uma desfiadinha, eu deixo uma pontinha um pouquinho maior pra depois eu poder cortar fora. Então, agora eu corto aqui. Deixei também uma pontinha, ó, aparecendo. E aí, a gente ajeita o elástico agora aqui, ó. Deixa eu ver assim. Aqui, ó, tá vendo? Ainda tá faltando franzir. Pra cá tá todo bom. Então, eu tenho que puxar um pouquinho mais do elástico. Do elástico não, do franzido pra lá. Tem que distribuir pra ficar bem bonitinho em toda a voltinha dele aqui, ó. Em toda a extensão. Ó. Agora ele já ficou. Aí eu tenho uma opção de fazer uma costura aqui e dividir esse bolso, ou deixar ele todo inteiro. Como esse fraldo não dá, esse bolso geralmente usa para colocar fralda, dependendo da forma que eu dividir aqui, ó, não caberia uma fralda RN aqui, né? Mas não caberia uma fralda maior quando a criança tá maiorzinha. Então, dá pra fazer a divisória mais pra cá, de repente bem aqui pertinho da primeira prega, porque daí vai deixar a parte de lá maior, né? Vamos supor, se eu fizer aqui, ó, ele vai usar isso e aqui eu ainda tenho a prega pra ajudar aqui, ó. Se quiser fazer a divisória, poderia ter juntado duas pregas também, que também daria certo. De qualquer forma que fizer as pregas, dá pra dividir. Eu só não gosto da divisão bem no meio, nesse caso aqui, porque impede de guardar uma fralda deitada, né? Daria de guardar a fralda em pé, que também é possível. Aí depende de como a mãe vai querer organizar a bolsa. Mas eu gosto de fazer um bolso maior e outro menor. Então, eu vou fazer a minha divisória aqui perto. Aí, a mesma coisa, né? Tem que ajeitar bem. Aí, nesse caso aqui, eu dou uma esticadinha aqui, ó. Pra arrumar, né? E poder costurar bem certinho. Então, eu vou arrumar. Tá vendo aqui, ó? Se notar aqui, ó, eu joguei pra cá o franzido e deixei mais esticadinho pra poder costurar. Aí, ajeita bem o bolso pra ele não ficar retorcido assim, ó. Né? Porque daí ele vai repuxar, ó, aqui, tá vendo? Então, ele tem que estar tudo bem... Deixa eu levantar o pedaço. Ó, ele tem que estar tudo bem deitadinho. Aí, eu ajeito aqui. Posso medir essa parte aqui também, pra deixar bem certinho. Daria pra fazer até um vinco aqui, ó. Mede aqui. Faz um vinco. Poderia ser medido com a régua, riscado com a caneta. Tanto faz. Ó, eu fiz um vinquinho aqui, eu já consigo seguir esse risco, esse vinco.
Se não quiser fazer divisória, também não precisa, né? Não é obrigatório. Também não precisaria nem colocar bolso, se não quiser. Ó, aqui eu fiquei... Agora eu posso puxar de volta pra cá. Ó, então aqui eu fiquei com um bolso bem grande e outro um pouquinho menor, ó. Tá vendo? Que aí dá pra, né, usar como quiser. Agora que já tá dividido a costura, né, ficou com remate pra cá, eu vou colocar ele nessa parte. Poderia ser só que aí fica na frente da bolsa, mas também pode ser colocado, que eu acho melhor, nessa parte de trás. Se quiser fazer a opção de bolso dos dois lados da bolsa, como quando abre, também dá. No meu caso aqui, eu vou fazer bolso só nessa parte de trás. Eu não vou fazer na outra da frente. Se fosse bolso nessa também, então já poderia colocar ele aqui, ó. Opa, assim, né? Direito pra fora, e passo uma costura de segurança. Eu vou colocar esse bolso aqui nessa parte de trás da bolsa. Então, eu vou juntar aqui. Eu posso fazer também aqui, ó, pique, pra centralizar bem, né? Faço um pique aqui. E aqui agora junto, que aqui eu já tinha feito, né? Junto os piques aqui. Eu gosto de colocar aqui também só pra ele não correr enquanto eu estiver costurando, fazendo a costurinha de segurança. Coloca nas duas pontas. Aqui eu não coloco nessa ponta, porque ela ainda tá com a sobra, tá vendo, ó? Então, eu deixo assim e coloco aqui. Então, eu coloco aqui, aqui e nas duas pontas, nas duas extremidades, aliás, não na ponta. Porque daí, agora eu viro pelo outro lado, porque daí eu consigo não costurar ali, né? Porque se eu costurar por esse lado, eu não vou saber onde tá a voltinha certinho. E por aqui eu vejo. Eu vou amassando, assim, com a mão aqui, como ele volume, aí ele mais a parte de cima, ele bate pela então eu vou amassando com a mão aqui, ó, pra ver se continua alinhado a pontinha aqui. Agora eu vou conferir pelo outro lado, ver se costurou toda a borda. Ó, os únicos dois lugares que não pegou bem foi... Deixa eu ver se dá de mostrar. Aqui, tá vendo? Ó, tá soltinho. Aí eu vou dar uma passadinha aqui e no outro lado também ficou um biquinho ali, ó, sem passar. Aqui. Bem aqui. Aí eu vou passar por dentro agora. Agora, toda essa parte que tá sobrando aqui, ó, se tiver em algum outro lugar, deixa eu ver se ficou. Aqui também ficou um pouquinho, ó. Aqui tem, né, que é a ponta, ó. E aqui também tá sobrando um pouquinho. Tudo que tiver sobrando eu corto. Tirei as duas pontinhas e aquela sobrinha. Então, essa parte já tá feita, né? Eu não poderia dividir o bolso depois de colocar aqui, porque a costura ia aparecer aqui, né? Então, a divisão do bolso tá a parte, ó, da parte de fora da bolsa, né? Porque não poderia aparecer uma costura aqui que ia ficar feia, então a gente faz antes. Aí essa parte de trás já tá pronta. Agora eu vou colocar o segundo forro dessa parte aqui, porque esse forro ficou virado pro bolso, né, como a gente falou. Agora eu vou colocar um forro virado pra dentro da bolsa. Então gasta mais forro, porque vai dois, né, inteiro.
Por isso que lá no começo eu mostrei que eu cortei 3 forros, né? Normalmente seriam 2, um para cada lado, mas como aqui por causa do bolso vai 2, eu cortei 3. Agora eu vou colocar um forro aqui também. Nesse caso, como eu falei, eu optei por não colocar bolso desse lado, porque já tem o bolso na frente. E aí se enche aqui dentro, acaba dando muito volume e perde volume dentro da bolsa. Então vai ser um bolso de cada lado, né? Esse só tem por dentro, esse só tem por fora. Colocando outro forro aqui, que eu já vou juntar, nem vou mostrar aqui, mas eu só vou juntar e costurar aqui em volta. Eu vou começar a fazer a parte do zíper daí, de cima, né? Ó, aqui eu falei até que eu ia fazer sem mostrar aqui no vídeo, né? Mas eu achei interessante falar algo aqui pra vocês. Eu já tava cortado o forro, e esse forro eu deixei ele um pouquinho de nada maior, porque como aqui já tá mais grosso e sempre faz um volume, poderia faltar em algum lugarzinho ou eu não ver. Então, assim deixando um pouquinho maior, não tem problema, ele tá minimamente maior, não é muita coisa. É só para não ter perigo de algum lugar não pegar fogo. Então, onde ele vai sobrar é ali, ó, tá vendo? Aqui em cima vai sobrar um pouquinho também na curva, né? Aqui, ó, eu deixei até retinho, ele não tá com a circunferência da bolsa. Aí agora eu passo a outra costura de segurança aqui, para deixar ele certinho, e aí depois eu vou refilar. Acho que não costurou nada, porque a linha não foi colocada direito. Peraí. Agora tá costuradinho aqui. Eu tinha colocado a linha errado na máquina. Aí só vou tirar esses cantinhos e o que tiver sobrando, né? Como eu cortei um pouco a mais, vai estar sobrando em alguns lugarzinhos aqui, ó, como aqui do lado. Fechou. Agora tá aberto, tá forrado aqui, tudo certinho. Tá forrado aqui. Essa parte também tá pronta, com o forro, com o bolso. Agora eu vou preparar a alça de mão que vai aqui. E depois preparar o fundo e o fole do zíper. Eu vou fazer a alça de mão agora, preparar ela para botar na bolsa. Ela tem 50 centímetros. Isso. Eu vou deixar 10 centímetros de cada borda dela aqui, ó. Vou fazer uma marcação, 10 centímetros daqui até aqui e 10 centímetros daqui até aqui. Então, da borda pra dentro eu marquei 10 centímetros cada lado, vou marcar na outra também. Aqui. Marco nessa também. Agora eu vou fazer uma costura dobrando essa alça, vou de uma marcação, vou dobrar
até na outra marcação. Nas duas. Ó, já fiz uma, fica assim. Ela fica costuradinha, que aí eu pregando na bolsa, a parte de segurar dela fica mais fininha. Agora eu vou fazer na outra igual. Eu dou uma queimadinha só na ponta do fiozinho para ele não desfiar, não perder a costura.